Seu espacinho ali, ó, na segunda. E compondo a mesa como palestrante, o Severo Lussardo, que foi ali fora. Vamos chamar ele. Severo Lussardo, para a mesa. Chama pra mim. E o Milton Cunha. O Laíla também ia compor essa mesa, a gente está um pouco uma dificuldade de comunicação com um problema. Qualquer coisa, ele chegando, a gente chama para a mesa no meio, a gente vai começando, tá? Então, eu passo a fala para a mediadora Helena Teodoro. Tem seu... A gente troca a placa. Ai, a placa? Não, troca a placa. Pode escrever Marilyn Monroe aqui. Boa tarde para todos e para todas. É uma alegria e um prazer enorme poder estar ao lado de pessoas que fazem parte da história da minha vida, que fazem parte de uma mesma proposta filosófica e que são artistas, além de acadêmicos. Isso me emociona muito porque eu tive a oportunidade de lidar com os dois no curso de pós-graduação de figurino e carnaval da Universidade Veiga de Almeida e de ter um dos professores mais responsáveis e mais incríveis que eu já coordenei na academia, que é o pós-doutor Milton Cunha. Com toda a comunicação que ele tem com as pessoas, com toda a sua exuberância, ele é o que a gente chama de profissional seríssimo. É de uma competência ímpar do ponto de vista acadêmico, tem mestrado, tem doutorado em literatura, fez curso de psicologia no seu curso de graduação e ainda fez um pós-doc voltado para o carnaval, sendo cenógrafo carnavalesco e tudo que se possa imaginar. O seu lado Severo já nasceu dentro de uma escola de samba, no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, que eu tive o prazer e a honra de conhecer o João Chinóis, de Uruguaiana, que teve como presidente a mãe de Severo Lussardo, a presidente, o pai, e como carnavalesca, a mãe. Né? E Lussardo é fruto de um presidente de escola de samba com uma carnavalesca dentro de uma proposta de carnaval que vigora até hoje, sendo que, além de ter deslumbrado a todos com o enredo dele sobre os bantus na União da Ilha do Governador, também ganhou em Uruguaiana, com o enredo falando de África, falando das nossas coisas, das nossas tradições. Então, é um prazer enorme, como acadêmica, como mulher que gosta de carnaval e estuda o carnaval, contar como figurinista que tive o prazer de levar no curso de pós-graduação, que ele concluiu também na Veiga de Almeida, que fez figurinos maravilhosos do Cordel Encantado, é figurinista do Tempo e o Vento, de vários filmes, de várias séries da televisão, ele é requisitadíssimo. E, bom, a gente só está aqui com celebridades, né? E aí, quem quer começar primeiro? Os bantus, que chegaram primeiro? Ou Vai, os Severo, começa. Pode ser. Bom, boa tarde a todos. A Helena é uma querida, então ela faz essa abertura assim, que é constrangedora, com esses elogios todos, enfim. E além de querida, é uma mulher muito comprometida, né, com o seu tempo, com as coisas que hoje nos falam tão importantes, tão alto. A relação que eu tenho, acredito, nessa mesa, é por ter feito, então, ter passado a primeira vez na Avenida
o candomblé banto, a gente falou dessa forma. Para isso, precisaria situar vocês em duas coisas que são relevantes para se ter um entendimento. Primeiro, eu sou de um tempo que sempre amei tudo que diz respeito à cultura negra. E eu, desde criança, eu chamava minha turma, meus irmãos, assim, aí, negrada, vamos lá, vamos brincar. E era assim que a gente se chamava. Não sei por quê, no Rio Grande do Sul tinha essa expressão. Essa semana eu escutei isso de uma turma no Ceará que falam naturalmente como a gente falava, assim, se chamando, convivendo. Depois as coisas ficaram assim, se chama, não chama, pode ser processado e tal. Então, se teve o porquê disso, por que se perde, por que a sociedade faz assim. Quando chega, e eu muito admirador disso, da cultura negra, chega a possibilidade de falar dos bantos, nunca se passou banto na avenida. Então, vamos estudar, vamos fazer. E aí tinha outro problema, eu sou totalmente agnóstico. Então, como eu vou estudar uma cultura, uma religião, uma fé, né, se eu sou agnóstico? Então, eu tenho que mergulhar fundo nisso tudo para poder ter exatamente o domínio, sem ter nesse estudo uma tendência ou alguma coisa que desabonasse, enfim, a pureza da expressão da fé. Casou um período que eu estava na África fazendo figurino para uma novela. Então eu tentei, inicialmente, pelos meios públicos, falei com governadores, falei com a governadora, a ministra da Cultura, que me desse informação sobre o candomblé banto. Surpreendentemente, as coisas em termos de governo não existem, assim, não se fala. Parecia que na África nunca teve, não se sabia, nunca ouvi falar. A coisa hoje está assim, ó, se você falar em evangélicos da Igreja Universal, todo mundo sabe. Mas se você falar do candomblé banto, não sei ninguém, nunca vi. Então a coisa começou a ser mais difícil, e eu buscando, e é muito difícil também, você não tem livros. As tradições são orais, e elas são passadas de pais para filhos, o avô para o filho, para o neto. Então elas têm que perpetuar dessa forma oral. E nesse desespero de encontrar documentação, eu tinha um mês fazendo esse figurino no deserto de Namibe, isso no sul de Angola, e não é no país Namíbia, é em Angola mesmo, no deserto de Namibe. E aí consegui, depois de 2 semanas de convivência com o meu motorista, que me levava para fazer as gravações, e conversando muito com ele, um dia ele chegou no hotel e disse: seu Severo, eu vou lhe dizer que eu sei como você pode conseguir essa informação, mas nós temos que sair da cidade e nós temos que entrar no deserto e eu vou lhe levar numa aldeia, o senhor vai falar com um soba. E aí fomos. Eles, você prepara um dinheiro porque tem que ter isso e tal. Sem muito entender, eu fui num carro de tração 4 rodas e tal. Chegamos num lugar, veio uma criança do tamanho desse menino que estava falando aqui no microfone. E ele chegou, tinha um bloqueador, assim, como se fosse umas tramas de galho. Dali para diante não se passava. Ali ficou o carro, ali ficou o motorista,
e a criança, então, com uma autoridade, falava num tom de voz bem alta, assim, com uma autoridade, ela que determinava, era a criança que determinava. Foi ela que pegou o dinheiro e foi ela que me passou para dentro desse lugar. No meu entendimento, assim, eu não sabia onde estava indo, não sabia o que estava ali, mas eu confiava no motorista. O motorista me olhou e disse assim, não tem problema de entregar, era em dólares, os dólares para a criança, porque na aldeia somos todos iguais. Então, a criança tem o mesmo poder do velho, do jovem, enfim, nós somos todos iguais. Se fizer com um da nossa tribo, está fazendo com todos. Então, naquele momento, aquela criança que dominava. E aí, passei para dentro dessa aldeia, aí fui entrando, passei para dentro da aldeia, e chegou um período que eles me disseram assim, ó, a criança disse, tem que tirar a roupa, tem que tirar toda a roupa. E aí eu tirei toda a roupa, ficou caída, e eu fui embora caminhando. É a primeira vez que eu estou falando, o Milton sabe dessa história, que nós já conversamos, e até porque foi o Milton que, sabiamente, depois também eu procurei outras pessoas, você também procurei mestres aqui no Brasil, mas assim, o Milton foi o que me ajudou, foi a mão e a cabeça da sinopse, dos bantos, foi ele que deu uma luz, pelo entendimento que ele tem, e assim, nunca revelei para a imprensa naquele ano do Carnaval, porque isso eram coisas muito, muito particulares, muito próprias. Nós tínhamos que chegar com a condição do candomblé banto na avenida. Mas talvez, se tivesse esse encontro no Dia dos Compositores, que eu vou contar, a coisa deturpasse. Então, hoje eu estou explicando para vocês. E aí fomos, caminhamos, e aí eu encontrei o Soba, um senhor, já o ancião daquela aldeia, um negro velho, que aí começou a caminhar comigo e me mostrar. Mesmo agnóstico, eu tinha dentro de mim o seguinte, eu preciso abrir meu corpo, minha mente, e eu tenho que entender os inquices e sobretudo, esse candomblé banto. E era de entendimento. Depois, eu tive entendimento, eu teria que sentir dessa forma como aquilo estava acontecendo. E o fato do sentir, como se sente isso? Era esse Soba, ele sentou comigo naquela areia do deserto e pegava tranquilamente as pedras. Eu lembro que ele fazia assim e largava aquele punhado de pedra, pegava de novo e largava de areia, né? E me perguntava, o que você vê nisso? Você sabe que é uma reação natural da gente, que a gente sabe que tem que ter uma resposta, que ele quer uma resposta. A gente não sabe qual é a resposta que tem que dar. E a gente fica tão travado em querer dar uma resposta, querer acertar, querer ter conhecimento, que a gente não percebe as coisas. E no final, assim, ó, eu digo, não dá. Não adianta eu querer dizer que eu vejo um punhado de areia, porque não é uma areia que ele quer me mostrar. Eu não sei realmente, não consigo dizer. É porque você não olha, você não se entrega. Olha essa areia. E quando eu pego a areia assim, eu olho, realmente, a areia eram micro conchas do mar, muito pequenininhas, com grãos de areia, com coisinhas. Então você vê um universo de coisas. Então ele me dizia assim, o mar já foi aqui. O mar já esteve aqui, hoje é deserto, mas o mar já foi aqui. O tempo faz isso. Então, Zaradembo era glória ao Senhor Tempo. Nós falávamos, então, através dos inquices, como foi essa criação, como o mundo se fez, como era o inquice dos ventos, como era o inquice da comida, como eram esses inquices todos e como isso se processava. Então, começou a se ter o entendimento,
o sentimento de como isso vinha. E a gente seguia conversando, assim, várias situações que aconteceram que ele me explicava. No período dos meses tal e tal, que agora eu já não lembro, a gente come muito camarão aqui. Eu, mas como camarão? Porque é um deserto, mas de onde vem esse camarão? Então, a gente caminhou, subiu numa parte alta, e tinha realmente, parecia que tinha uma parte que era um pouco mais baixa, assim, quando os rios secam, que fica aquele leito de rio, ele diz assim, ó, vai chegar o tempo dos ventos e das luas, que o mar sobe, e ele vem e ele entra até aqui. Nós estávamos a 200 quilômetros da costa. Então, vocês vejam que o mar vai fazer isso, vai subir, ele vai entrar 200 quilômetros e vai deixar esse camarão para essa aldeia. Depois o mar volta, enfim, das marés e coisas. Então, é o enquice dos ventos, o enquice da água que vem e deixa, o enquice da comida que deixa. E aí, realmente, você via pequenos resquícios da casquinha do camarão, de coisinhas que tinham. Então, mais uma vez, foi sentido, isso foi tudo sentido. E depois eu lembro também que caminhando, ele pegou uma planta, tinha uma planta, eu dizia muito o nome dessa planta, é desse tamanho, tem um nome científico enorme. E a planta vai com umas raízes gigantes, que chega a ter 100 metros. E ele pegou uma folha, é tipo uma babosa, assim, daquelas que saem, que elas são bem fofinhas, assim. E eles, quantos anos tem essa folha? Eu dei aquela olhada, assim, né? Tudo seco, tudo morto. Deve ter uns 2 anos, com o calor do deserto, torrou. Eu disse, não, Severo. São plantas que têm mais de 1000 anos. Eu disse, não pode, uma planta não pode durar, mas tem mais de 1000 anos. Depois, quando eu fui procurar na internet, obviamente estava lá. É uma planta que dura mais de 1000 anos e está no deserto, então vai uma ponta lá, daquela ponta vai sair a outra que vai andar, e você vê. O Welwitschia mirabilis, uma coisa assim é o nome da planta, agora que me ocorre aqui. Bom, se nós temos uma planta de 1000 anos, você multiplica que poucas plantas fizeram todo esse tempo que a gente está aqui, não é? Elas têm muito mais entendimento dessa natureza, desses enquices e tudo. Tudo foi muito sentido. Foi muito sentido. Depois desse dia, que eu, enfim, teve mais situações dentro disso tudo, que eu conhecia o respeito que se tinha pelas atividades de cada um dentro da aldeia, pelo respeito das crianças, que eu fui para o hotel, e eu lembro que quando eu cheguei no hotel, eu fui tomar um banho, eu acho que eu chorei por 1 hora, assim, sem parar naquele hotel. Eu chorava muito, assim, era você entender uma religião, você sendo agnóstico, você entendendo uma fé, e, sobretudo, você vendo uma maneira tão linda do entendimento e da relação com a natureza e o respeito com isso tudo. Não precisei de livros, não. Se eu não consegui os livros, eu não precisei. Eu tive os sentimentos que são passados de pai para filho e perpetuados. Quando eu cheguei aqui, que aí eu fui procurar o Milton, assim, tinha que ter uma maneira da gente passar isso para os compositores que não se perdesse esse sentimento. E nos ajudou naquela época um mestre, Ricardo Elandilu, que é um mestre banto daqui, que nos deu uma orientação, fez a sinopse, um ponto que se contava como uma historinha, assim,
linda, poética, mas com muito sentimento, e que gerou um sentimento muito grande nos compositores e saiu um samba dos mais bacanas, assim. E durante o processo disso, assim, eu lembro que muitas coisas aconteciam. Tinham pessoas que chegavam na frente da fantasia de um inquisital e as pessoas se arrepiavam, ou as pessoas choravam. Isso era muito comum quando as fantasias ficaram em exposição dentro do barracão. Isso acontecia muito. E as pessoas realmente, as pessoas choravam, porque ali devia ter uma energia, enfim, delas, né, da sua história, com a representação do Inquice, enfim. E no carro alegórico também. Nós tínhamos umas representações do carro alegórico, e também, muito durante a feitura do projeto, várias vezes aconteceram. O desfile saiu, aconteceu o desfile, e depois do desfile de Zardembo, nós recebemos muita, já na reta final do desfile, com a exposição da mídia, nós recebemos muita cartas, muita comunicação com candomblés banto de todo o Brasil, agradecendo a visibilidade de lugares que não se sabia que tinha, não se sabia que tinha tantas casas banto, que as pessoas não falavam. Então, com o enredo, deu uma visibilidade aí, as pessoas se sentiram encorajadas. Sabe? Livros publicados começaram a chegar no barracão de bibliografia. Eu lembro que a minha mesa ficou com vários livros. E depois, nas minhas redes sociais também, tinha depoimentos incríveis de que chegava de todo lugar, e depois o desfile, porque o desfile é transmitido para mais de 100 países, enfim, chegava de todos os lugares, enfim, alguma relação para dizer: nós existimos, nós estamos aqui, obrigado por terem mostrado esse desfile e tal. Bom, esse é o que aconteceu, esse é o case, esse é o fato, né? E eu hoje vejo assim, vou voltar lá ao início, eu não poderia ter executado aquele carnaval daquele ano se eu tivesse só lido livros. Com certeza ficaria pueril, ficaria muito raso de informação. E foi realmente o sentimento que aquele soba me fez ver, me fez visualizar no deserto, é que deu o embasamento, e o que eu mais falava como um mantra para todo mundo: vocês não vão conseguir compor um samba se vocês não sentirem, porque era um carnaval que tinha que ser sentido. E assim foi, até com o nosso casal de mestre-sala e porta-bandeira, teve uma preparação com eles, que eles foram nota 10, né? Foi tudo dentro daquilo. A bateria tinha uma representação, também foi nota 10. Enfim, foi um case, e aí aconteceu. Eu acho que foi essa entrega também, esse conhecimento que ajudou. E aí ficamos registrados como um carnaval banto que passou na avenida. Milton, se você quiser complementar alguma coisa disso, já que você foi tão importante aquele ano. Vamos lá, parceria. Boa tarde. Quero falar muito sobre a sua emoção, sobre o seu respeito, sobre o seu foco. O bonito dessa narrativa é o grande ensinamento africano, né? Experimente. Viva, entregue-se. É desse transe de viver sem pressa,
sem correria, sem desespero, é desse experimento que virá a sabedoria. Isso é de uma grandeza, isso é de uma profundidade que para nós, homens de negócio ocidentais, a gente não alcança o mistério da ordem. Experimente. Experimente. Largue sua pasta 007 e veja os grãos de areia. Deles virão as respostas. A gente está acostumado ao cinema, teatro, às narrativas de biblioteca, que elas nos vêm prontas, quando o Soba joga nele o poder de desvendar o conhecimento através da observação, o Soba inverte, né? Você me entregará a narrativa do que você está vendo. É tão desconcertante, é tão inteligente, é tão louco, é tão profundo, que como nós ocidentais vamos sentar na areia do deserto com o Soba e catar a folha, entender o vento que traz a maré, que deixa o camarão, é de uma grandeza, do entendimento global. Então, experimente, sinta o vento na cara, tire a roupa, venha nu. Nossa, é tão... Eu não sei nem se é real o que a criatura viveu, porque está na esfera do mágico fabuloso, do fantástico, né? E para mim pouco importa se é real, se aconteceu, porque na verdade eu já estou aqui falando há 10 minutos sobre o real que é para eu, escutador, da narrativa do encontro do Ocidente com o griot. Eu também me emociono muito com o fato do severo agnóstico se entregar ao experimento e deixar com que os inquices entrassem nesse diapasão da emoção, para que ele pudesse repassar esse diapasão para os compositores. Era importante ter um tom emocionado, que ele conseguiu. O samba é belíssimo, e também da percepção do cantor, como que o Ito ele se transforma numa entidade durante o desfile, a entidade falante. Então é tudo muito impressionante, é tudo muito mágico. E eu e Severo, a gente acredita piamente que o desfile das escolas de samba é uma materialização da grandeza afro-brasileira. A gente acha quase obrigatório que isso esteja lá em toda a sua glória. Então, de tal forma isso nos toma que a gente não perde o menor tempo com o enredo sobre a Xuxa. O menor. A gente adora a Xuxa. Beijo, Xuxa. Este é o território da grandeza negra. E quando a gente faz, a gente dá um passo atrás e já dobra o corpo. A gente começa dobrando, né? Porque a gente vai mexer, invocar, trazer todo este sistema filosófico profundo e fabuloso. Saindo da narrativa do Severo e continuando nela, mas indo para uma outra, inquices, voduns, orixás, não é? Então, você tem as várias denominações grupais, étnicas, de manifestações que estarão na folha, no vento, na maré,
na areia, no trovão, na tempestade, na água salgada, na água doce. Então, nesta vivência africana de dobrar o corpo e começar minúsculo, né? Porque você está de frente de um sistema que você sabe que você nunca mais será o mesmo se esse sistema for corretamente entrado no teu cérebro, no teu corpo. Então, você começa a perceber que voduns, orixás, inquices é a materialização do orgânico, não é? Então, quando o organismo humano pequeno, que cabe no corpóreo, quando ele se abre para a folha, o vento, o trovão, desta relação surgirá essas materializações que vão virando entes míticos, mágicos, que conviverão com a tribo dos humanos. Então, nos meus anos de dobrar o corpo para os Yorubás Nagô, para os Bantus, para os Jejes, Fons, eu acabo vendo que, como eles vêm de milênios de sabedoria, narrativa oral, orgânica, experimentada, isso acabou dando para eles laços humanos muito mais atávicos e dramáticos e passionais que o teorema branco europeu. Você vai até o núcleo do saber e lá as narrativas estão prontas. Então, lá não há o abraço, lá não há o catar a folha, lá não há o sentir o vento. É bom? É. É bonitinho? É. Já vem pronto? Já. É arrumado? É. É fácil de ensinar? É. Mas, quando você traz o aprendiz para o experimente, aí eu acho que o bicho pega. Porque junto com o conhecimento virá a grandeza do espírito humano. Não é? Você sairá do teu corpo e alcançará o corpo do cosmo. Então, tudo que eu aprendi nesses 30 anos de fuçar, olhar, dobrar meu corpo para a grandeza negra, é atente às narrativas da natureza. Esses povos, Jejes, Nagôs, Bantus, foram arrancados, não é, de seu território e tiveram que águas depois, e me parece que a própria experiência da água, a travessia desgraçada dos corpos sobre as ondas do mar, me parece que esse período de útero terrível, que é o tempo de gestação do tumbeiro, serve para que eles se lancem no novo mundo para recriar sua própria existência. Essa gente desembarca em outra areia, outra folha, outra maré, outro camarão. E essa gente vai, a partir deste novo camarão, deste novo vento, desta nova folha, vai se buscar no kit ancestral e vai poder relembrar e catar. E aqui, então,
os afrodescendentes recriam esta grandeza com o que tinha, com o que dava, com o que sobrou, com o que era novo. E refazendo esse universo de experimentação, ele acaba salvando a nação. A nação que se tentou construir branca, europeia, francesa, doida, a nação que dizimou os índios, a nação que escravizou o afro, essa nação acaba sendo salva pela recriação do mundo no viés do olhar do que sobrou nos afrodescendentes, que viram nos índios também o mesmo perrengue que eles estavam sofrendo, e acaba que ao longo dos últimos 200 anos, a negritude tem dito para o Brasil: experimenta, experimenta, vive, sente, para com essas doidices, Brasil, menos, te acalma, busca, deixa entrar no teu corpo, mas é uma luta, é uma brigalhada, mas estabeleceu-se como discurso cultural principal da nossa nação. A gente podia ter dado uma palestra muito mais técnica, Gana, Togo, Nigéria, Benin, mas a gente foi pego, pela doidice do Severo, que nos colocou no redemoinho do experimenta. Então esquece, tem um monte de números, tem divisões, tem colocar a bola. Não. Tenta compreender que há grandeza e sabedoria nisso tudo. Termino dizendo que eu sou passado com a grandeza, a beleza, a estrutura de inteligência e raciocínio que cada vez que eu mergulho na África, isso me volta. Obrigado. Gente, é muita emoção. Muita. Estou passada. Porque falar de bantus, nagôs e jejes é falar de uma linha só de experimentação, de vivência e de sofrência. E o Milton colocou também os nossos irmãos índios, porque, como bom acompanhante de Parintins, sente no festival de Parintins essa mescla do dono da terra com o que vem de outra terra, e na maneira de comunicar o respeito a essa natureza, que é ponto de confluência de negros e índios. Aliás, eu não diria de negros e índios, eu diria de humanos, porque negros e índios foram que os europeus inventaram. E eles se consideraram humanos e nós subhumanos. Então, quando a gente fala de humanidade, a gente fala em experimentação, em sentimento, em relação com a natureza. E o papel da gente nessa mesa, e eu me sinto como uma mulher de dentro de candomblé, com uma vivência nagô e com profundo respeito aos bantus e aos jejes, entender que a gente tem um fluxo só, apesar da diferença da territorialidade, mas eu acho que baixou assim uma luz enorme, como sempre, nessa cabeça brilhante de Milton Cunha, né? Que fala que é essa força de experimentar e de transplantar para o território, num aqui, num agora,
o que restou daquilo que veio de lá. Mas aqui você se recria e se encontra. Como diz o Martinho, se o seu corpo se arrepiar, se você vibrar de emoção quando eu vi o Semba, como quando comer funge, é porque de lá vem seus ancestrais, esse sentido de ancestralidade, de relação entre as 2.018 pessoas que estão atrás de nós, com o nosso aqui e o nosso agora, é básico e fundamental. E é através da religiosidade, seja ela Banto, Jeje ou Nagô, que a gente tem esse encontro de humano com humano, com a sua humanidade, com a sua capacidade de ser e de transformar. E esse é um aspecto que a gente está trabalhando com isso que aconteceu com o Severo, que é o axé, que é a energia da vida, que a gente vê como uma aldeia toda é importante e básica e necessária para a educação de uma criança. E como é que a gente tem uma aldeia? A gente só tem uma aldeia quando todos confiam em todos, quando todos trocam, quando a gente consegue dar a mão um ao outro, como se fôssemos crianças correndo para um balaio de balas. Gente, eu estou assim muito tomada. A inteligência da matriarca. O matriarcado, o Severo abriu o carnaval dele com as feiticeiras cumbas. Fala para a gente da inteligência das mulheres na mitologia Banto. É porque o sentimento e o experimento é profundo, mas a criatividade é enorme. Aí eu queria que o Severo contasse para a gente como os bantos fazem essa criação no mundo, que conversa com a mulher. Certo? Vamos lá, Severo. Nós tivemos as representações sempre, as femininas foram importantíssimas. E na abertura do carnaval nós tínhamos isso. Milton, deixa eu fazer um parênteses aqui. Ó. Somos irmãos, amigos, enfim. Mas é tão prazeroso te ver falar, cara. Assim, é emocionante te ver falar. Cada vez é um aprendizado, é impressionante. Você é uma pessoa que é importantíssima para o nosso carnaval, para a nossa cultura africana em si. Estávamos onde? Nas mulheres, nas fucumbas. Eu abri no carro, abri alas, vinham todos esses elementos das fucumbas que eram importantíssimos, que era o início, é onde que trazia todas essas mensagens de paz. Nós tínhamos, nesse carnaval, signos muito fortes. E eu tive sempre uma preocupação, e é uma preocupação que eu tenho, de nunca, em momento nenhum, colocar alguma forma a negritude desse candomblé vitimizada. Era sempre, a gente queria colocar para cima, poderosa. Tanto as mulheres tinham que ser poderosas, os inquices tinham que ser donos, tinham que ser sempre poderosos. Que a gente entendesse que eles que nos determinavam, que eles que nos regiam naquele momento. A colocação desse olhar do poder, dando o caminho, era uma sinalização da força de que se tinha no enredo, de que como a gente poderia chegar a lugares maiores e ter esse entendimento. Essa força tinha que ser sentida sempre na forma vitoriosa. Esse ano, fazendo um paralelo, eu estou fazendo um enredo que falo do Ceará, da formação do Ceará. E eu escutei um dia, num espetáculo, uma frase, no meio de um texto de um espetáculo do Ceará, que dizia, é um povo que luta pelo sorriso e a felicidade da sua gente.
E eu disse, é esse o mote. É um povo que luta pelo sorriso e a felicidade da sua gente. E eu não queria fazer de novo um Ceará vítima, um Ceará vitimizado, nem nada. E fui encontrando as peças para desenvolver o enredo que mostrasse um Ceará não nessa política e nessa indústria da seca, da fome, enfim, da miséria, que colocou oligarquias enormes no poder durante anos. Mas, e sim, naquele Ceará guerreiro, Ceará que é vencedor, porque tem um entendimento que, por mais que seja uma aldeia do interior, existem as suas razões e as suas razões para as vitórias. E fui viajando pelo Ceará inteiro, como eu viajei nessa época na África. Em momento nenhum que eu conversava com o pessoal, eles gostariam de se ver como vítimas e sim como os protagonistas, como os guerreiros. O pescador, o plantador, enfim, todos se veem como o expoente que consegue realizar, que consegue fazer. E era o Ceará, que eu vou levar para a Avenida agora, tem muito a ver com isso. É um Ceará guerreiro. Nesse caso dos negros, esses enquices, toda essa história foi colocada como protagonismo, como os grandes vencedores, os grandes ensinadores. Dali nós temos que ter o espelho para seguir adiante. É assim que a gente vai. Nós conseguimos, nós chegamos, nós mostramos, os caminhos são esses. Os caminhos não são os dados, basta que a gente percebesse isso. E foi dessa forma que eu acho que a gente conseguiu atrair aí, então, a solidariedade de vários grupos de candomblé do Brasil inteiro, desse momento que saltou, que aflorou e que se encontravam nessa forma de posicionamento, se igualavam nisso. Pois não. Fala, Fanny. Primeiro, eu acho essa mesa histórica, né? Embora eu fui o idealizador dessa mesa, eu provoquei a Helena, justamente por causa da sua fala. Quando nós nos encontramos, você me disse, eu estou muito emocionado, embora não é minha tradição, porque eu sou iorubá, mas eu disse que eu nunca tinha visto ninguém tocar na tradição banto com tanto carinho e respeito, sem nenhum remendo, como você tocou. E vou insistir nisso com você, com o Milton sabe que sempre que eu encontro com ele, eu falo um pouco isso com ele, até porque você disse que ainda tinha muito material, que você não sabia e tal, eu disse para você que eu quero ver isso. E é impressionante quando a gente faz uma coisa com a intenção e acaba recebendo outra, aquilo que o Milton falou, né? Preparou uma coisa, no final veio outra. E mais impressionante para mim é que, como na verdade, esse encontro estava predestinado, esse seu encontro com o Soba. Se você observar, tanto que você, no seu cuidado da sua fala, você sabe nitidamente o que você pode revelar e o que você não pode revelar. Isso é nítido. Mim que entendo a tradição. É nítido. Né? E é brilhante como o seu motorista, que você nem sabia, né? O seu motorista, com certeza, ele antes de te levar, ele foi dizer, com certeza disseram que estavam te esperando já, com certeza, você não precisa me dizer nada, mas eu sei que com certeza foi isso que foi dito. Sabe por que eu sinto isso? Você teve que tirar a roupa. Eles não mandam você se despir se não for uma coisa que tem a ver com o segredo que você vai ter acesso. Isso é o rito de qualquer. Ok? Então, acho que é uma experiência muito bonita. Ela tem que ser escrita. Porque muita gente tem ido à África buscar coisa na África que é de sua vontade, para o seu poder. Não foi o que aconteceu com você. Não foi. Né? E o carinho que você teve. Até agora, quando o Milton me deu uma resposta que eu precisava, quando eu sugeri essa mesa, pedi a Helena para coordenar, tem a ver com que o Milton te fez a pergunta e você não respondeu, eu sei o que é. Né?
que é justamente o culto das senhoras, né? Que é a correlação. Esse segredo não se fala, não se pode dizer. Ok? Que todo mundo, mesmo aqui que é banto, tenta ir para as senhoras e não sabe que esse aí é que é o caminho para eles. Assim como o Tata Ngoma, que é o oráculo. Né? E uma coisa interessante é que lá para eles, mesmo aqueles que te disseram que não tinha, não é religião. Isso é constitutivo da identidade deles. Né? Que é uma outra história. A gente vê tanto no Benin, como vê na Nigéria. Não, o cara é cristão, cristão é a religião dele. O muçulmano é a religião dele. A outra história é o que eles não dizem. Porque esse é um segredo deles. Eu quero te parabenizar essa mesa, vocês três, né? E o cuidado que você tem ao revelar essa história. As pessoas, às vezes, quando é agnóstico, que diz que é agnóstico, não tem respeito, elas falam o que elas querem e pagam um preço por isso, às vezes. Elas não percebem. E eu percebo que o pacto que foi feito de confiança, você está mantendo. Está na cara que houve um pacto, na verdade. Eles te usaram para você levar a mensagem, e você sabe disso. Mas também tem um limite daquilo que pode ser dado e que não pode ser dado. Então, esse carinho, isso é cultura. Como o Milton falou, essa é a sabedoria africana. Né? Eu quero parabenizar você. O Milton sempre tem um carinho por ele, até por isso, que eu sei que ele sempre fez isso, ele conta história, né? Mas os segredos ele sempre, no fundo, manteve. E nós acertamos nessa mesa. Né? A ideia dessa mesa era ver esse diálogo, e vou provocar vocês mais. Eu te falei do festival que nós estamos organizando e do instituto que nós estamos organizando, e eu ainda continuo provocado pela Cruzeiro. Então, tem um montão de material, não sei o que eu vou fazer. Eu quero saber. Só por uma razão. Não é para usar. É apenas para as pessoas fazerem um diálogo direto. É uma desrespeito que fazem com os bantos pela contribuição que eles deram no Brasil. Mas nem todos, nem os sacerdotes que aqui praticam, sabem desse limite do respeito. Então, acho que vocês, como carnavalesco, Milton falou isso muito bem na fala dele, nossos ancestros sempre usaram o carnaval para fazer o enfrentamento que está aí. Tanto que sempre acontece 1, 2, 3 enredos com essa história, ninguém nem sabe o que faz, mas faz, né? Tem a ver com o lúdico, mas nem sempre é o lúdico. E eu quero, assim, dizer que o Milton foi feliz, né, ao contribuir com você, contribuiu dentro dos limites, e o carinho e o respeito que você tem com aquilo que eles lhe passaram. E a história da criança é isso mesmo. Você, ao encontrar com alguém que vai lhe dar o saber, você paga por esse saber. E paga não é a ele, paga a comunidade dele, aquilo que pertence a todo mundo coletivamente. Então, de parabéns. Bom, eu acho que nós podemos abrir para perguntas. Antes de abrir, o processo da demonização da religião afrodescendente é uma tentativa de não fazer perceber o sistema filosófico de conhecimento e raciocínio que está ali. Então, sempre que você bate na tecla de que é aquela gente que adora Exu, que Exu é... toda redução é para dizer não há inteligência, não há raciocínio por trás disso. E toda a nossa tecla, toda a nossa luta será para dizer a religião, ela é a vivência que leva a este fabuloso mundo de entender o universo. É ridícula a tentativa de encaixotar a grande religião africana, as grandes religiões africanas, nesses conceitos tolos e retardados de pequenez. Tudo que eles querem é que a gente não alcance que o africano já estava cantando a pedra toda da modernidade muito antes da ciência deles se arvorar como dona da verdade. Então,
quando no Carnaval da Viradouro de 2009 eu disse que Osânia está há milênios dizendo para os homens do globo terrestre: da folha virá toda a cura, da folha virá a salvação. Osânia é ecologicamente correto muito antes do protocolo de Kyoto começar a pensar na salvação das florestas. E aí as pessoas dizem: nossa, você viaja. Nossa, você vê. Não, meu amor. Não, meu amor. Se Osânia está lá há milênios me dizendo que a folha tem poder, Osânia está me dizendo que eu tenho que cuidar dessa floresta, porque é dessa floresta que virá sobrevivência. É a mesma coisa do protocolo de Kyoto. Não vem me dizer que é menor, porque não o é. Então, a partir dos preceitos religiosos, ali você alcançará um mundo de conhecimento que você vai peitar o cânone acadêmico branco. Você vai peitar, e a gente tem que peitar. Meu amor, Osânia nunca foi e nunca será menor que os teus cientistas preocupados com aquecimento global, porque Osânia, antes de vocês, já está acontecendo. É isso aí. E a grande dificuldade que a gente tem é exatamente eliminar essa barreira que faz com que nós, negros, dentro da academia, sejamos rechaçados, ou os temas negros sejam repudiados. Eu terminei minha tese de filosofia em 1985, comparando o mundo judaico-cristão com a comunidade Nagô, e dizendo que aquela filosofia lá era muito mais funcional para os seres humanos do que a de cá. Foi consagrada como filosofia por toda uma banca de doutores do Brasil e do exterior, e eu não consegui publicar o trabalho até hoje, que vai ser a parte relacionada a isso na fala do livro que eu fiz sobre o Martinho da Vila, Reflexos no Espelho, que foi o depoimento que eu utilizei como experimentação para provar a vivência de uma ideologia, que é a ideologia do axé, que está ligada à filosofia negro-africana no Brasil. Mas isso não é fácil, porque, inclusive, a gente lida com a diversidade, a gente lida com aquilo que o Severo recebeu lá em Angola, que é o axé, que é a energia de vida, que é a capacidade de sentir, independente da cor da pele ou de que territorialidade você veio, que pega no âmago da alma de cada ser humano. E o que deixa as pessoas do mundo ocidental mais desesperadas é que eles sabem que não podem exercer controle sobre a emoção, sobre o sentimento, sobre a sensibilidade das pessoas. Então, eles procuram invalidar a comunidade afrodescendente. E eu digo para vocês, há muito tempo que a gente vem dizendo que a escola de samba é um verdadeiro terreiro na avenida, que todos os elementos da escola de samba seguem todo um processo de tradição negro-africana que se recria, que se transforma e que lida o tempo inteiro com a diversidade. Por isso que o terreiro é um espaço que aceita tudo que é humano, independente das suas preferências étnicas, políticas ou sexuais, econômicas, o que seja, todos, é o espaço de todos. É o terreiro onde todos se encontram e onde todos se confraternizam e onde todos podem dar livremente a sua opinião quando não se cai no jargão ocidental, porque não é todo mundo que faz o que Milton faz, se ajoelhar e dobrar o corpo perante o conhecimento ancestral. O que fez Severo e o que faz Milton Cunha é alguma coisa que nós aprendemos a fazer no terreiro quando nós nos integramos como negros e como elementos ligados a forças da natureza que são muito superiores a nós, muito mais antigas, milenares. Abrimos para as perguntas. Essa discriminação, ela está dentro do carnaval.
mão à palmatória, a escola de samba não está deixando com suas lideranças brancas a inteligência negra se fazer dona do discurso. Tem que ter 50% de carnavalescos negros, presidentes negros. O negro está na cantoria, está no batuque, está na dança, mas o discurso de carnavalesco precisa ser retomado no lugar de voz da negritude. Então, me dá vergonha, eu morro de vergonha de não ter meus pares de negritude aqui, de carnavalesco. Tem que ter os pensadores negros como carnavalesco. Falou. Vamos lá. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos e a todas. Minha gratidão à possibilidade de escuta que eu estou tendo da fala de vocês, que eu estou aprendendo muito. O que eu preciso reforçar, eu falei ontem no encontro e hoje eu retomo, que é a questão das redes. Eu sou psicóloga e hoje eu faço parte de um grupo de estudo dentro da Fiocruz. E dentro da Fiocruz, esse ano, eu tive a oportunidade, com a visita do Rei de Fé ao Brasil, ele esteve na Fiocruz e eu tive a oportunidade de viver o mistério enquanto acadêmica e enquanto mulher religiosa que sou, dentro de um espaço de saúde e educação e pesquisa acadêmica. Quando toda a comitiva do Rei entra na tenda, a tenda é fechada, quem estava dentro, quem estava fora não entrou a tempo, ficou, e que foi entregue a bênção das cabeças, a bênção do Ori, por essa comitiva, por esse rei. E ali, ainda este ano, de 2008, foi firmado um acordo em relação à saúde e à religiosidade no Brasil. Nigéria veio e está assinando esse contrato. Eu acho que tem que ser cuidadoso a gente não sair espalhando isso por aí, mas nesse espaço de rede, é importante que a gente saiba, que a gente se comunique, para que os senhores doutores e acadêmicos e artistas estejam próximos a essa instituição, né? Que esse namoro, que esse casamento se dê, para que a gente também não caia de novo no lugar da hegemonia branca, tomando conta desse processo de troca e de conhecimento. Está acontecendo um escrito de acordo, existiu presentes dados, existiu uma bênção das cabeças, a comitiva toda esteve, e não foi ninguém que me contou. Eu estava lá, enquanto pesquisadora, eu vivi esse processo. Então, me deu um desespero a necessidade de comunicar isso. Explique melhor essa coisa da saúde, essa troca. A Fiocruz, ela é a instituição que e o rei, quando esteve no Brasil, inclusive ele esteve no Axé Pantanal, ele visitou vários lugares de reconhecimento de força negra aqui no Brasil. E aí ele está fechando o contrato com a Fiocruz a nível de Brasil, instituição fazendo uma junção desses dois conhecimentos, do conhecimento tradicional, Das folhas, através das folhas, através da pesquisa por essas folhas de Ossan, através, sim, de um olhar e de um cuidado em relação à religiosidade, mas trazendo para a ciência. Então, assim, está acontecendo, isso já começou a acontecer, tem alguma coisa sendo assinada, só que não foi uma coisa que bombou na mídia, não foi nada dado, até porque eu acho que não era para ser desse jeito, né? Então, eu tô aqui com o coração muito na mão, a nível de responsabilidade, de estar dizendo isso, mas eu só digo isso porque eu vivi, eu estava lá. Ninguém me contou, não está escrito em nenhum lugar, mas eu estava lá nesse dia. E a gente pode fazer esse contato. Eu acho que vocês, enquanto doutores, podem começar esse namoro dentro da Fiocruz. Muito obrigada. próximo. Boa tarde, eu sou Gemilson. Prazer inenarrável estar aqui presenciando essas falas.
Meu questionamento vai ao encontro do que você falou da necessidade de ter essa presença negra como reprodutora desse conhecimento, como produtora desse conhecimento, e observação de pesquisador de candomblessista também, né? Que, a meu ver, tanto o carnaval quanto o candomblé está impregnado, não sei se o termo correto é isso, né? É esse impregnado de pessoas brancas que não reconhecem esses valores que vocês estão falando aí. E quando a gente vê no carnaval, e quando a gente vê no candomblé, esses conhecimentos e essas práticas se diluem. E por mais que se tenha um carnavalesco que tenha respeito, que fale, que cuide de todo esse procedimento, de todo esse conhecimento, há uma camada imensa que não faz. Então, esse produto vai para o carnaval. A única desculpa é que está igualzinho ao resto do país. A única desculpa é que está exatamente como está no Brasil, né? Que está na mão da branquitude, que não está deixando espaço para o lugar de fala da branquitude, né, Amado? Exato, correto. Mas a minha... então, eu sou do candomblé. De carnaval eu não entendo. Então, no candomblé, quando eu levanto a temática do racial, do recorte racial, mesmo sabendo de todo o processo de criação do ser humano, do corpo, a minha fala é de que você é só mais um vitimizado, você é mais um reprodutor do mimimi, você é mais uma pessoa que quer se colocar como vítima, trabalha que você consegue. Dentro do carnaval, quando se puxa esse assunto, já que eu reconheço que estou aqui de frente para pessoas conscientes de todo esse conhecimento, até pelas falas, quando se toca na questão étnico-racial, como é essa resposta? Como é esse espelho? Como reflete para vocês? É pouquíssimo falado, é pouquíssimo pensado, não chega nas esferas realmente ter poder de decisão, né? Isso é dito e conversado pelos barracões, né? Mas não está na pauta, não está na pauta do poder, não está não, Amado. Eu sinto que tem um movimento de valorização da comunidade, de retorno das mais belas cabrochas, das mais belas rainhas às suas comunidades. Então, eu sinto que tem um viés de volta. Mas eu bato na tecla do autor da narrativa. Eu estou batendo na tecla mesmo do que domina o que vai ser colocado, que é o carnavalesco, né? Então, eu acabo de dar um ataque de pelanca agora na internet por causa do Jean Paul Gaultier, convidado para ter o domínio da criação de uma ala da Portela. Eu dei um ataque, mas eu dei um ataque tão fabuloso. Por quê? Porque como terreiro é preciso ter a vivência. Então, mesmo que você arrase no desenho, mas é um desenho teu de fora. A tenda foi fechada. A tenda fechou e ele não está na tenda. Não benzeram a cabeça da criatura. Então, não vem sentar na janela sem passar pelo corredor, não é? Então, além de segurar a narrativa aqui dentro do Brasil, e eu dou ataque mesmo, segurar essa narrativa com participação efetiva dos pensadores de negritude. Eu vi que no Salgueiro, no matriarcado, que acabou de passar, né, Senhoras do Ventre do Mundo, o coletivo negro das pesquisadoras, das autoras, foi lá e jogou o enredo, né? Então, é por esse viés que a gente vai entrar no raciocínio da negritude, não é apresentando enredos, né? Porque pode faltar o desenho, a fama para a pessoa, mas a pessoa apresenta a narrativa, né? E que ela ganhe, por isso, todos os créditos. Não podemos esquecer também que existe uma manipulação
econômica muito grande em relação a isso. No momento em que as escolas de samba e o carnaval geram dinheiro, e muito dinheiro, a quem interessa o controle desse dinheiro? Vocês veem que a gente pode falar de Paulo da Portela e Cartola como sendo os elementos que começaram o desenvolvimento disso tudo que está aí. Principalmente Paulo da Portela, com a coisa do sambista para ser sambista tem que ter pés e pescoços ocupados, né? Que é, se a sociedade brasileira quer cidadania para o homem negro, ele tem que estar de acordo com os bons costumes, de terno e gravata e sapato. Então, isso fica instituído, a perseguição aos sambistas vem desde o início do século, mas, no momento em que as escolas de samba começam a fazer do Rio de Janeiro o principal centro de carnaval e a trazer turistas e ser televisionada para o mundo inteiro, a oportunidade de participação do negro nesse desenvolvimento econômico diminui. Porque a gente tem um grupo muito pequeno que domina o capital aqui e temos interesses estrangeiros muito fortes aqui dentro. Então, é preciso entender que as coisas não são só da vontade da gente aqui. Continua havendo um controle externo muito grande que manipula as atividades aqui dentro do Brasil. Não é à toa que Bolsonaro ganhou a eleição. É de interesse de Trump, é de interesse internacional que as direitas se juntem numa direita extremada aqui para facilitar o interesse de Europa. Estão todos contra a China, estão todos contra todo um desenvolvimento de qualquer grupo diferente do deles. Então, esse é um processo onde a gente tem que ter uma visão de política, de identidade e de luta permanente muito grande. Se nós tivéssemos a multiplicação de Miltons e Severos dentro da nossa realidade, seria mais fácil. Mas é complicado, porque as pessoas se deixam comprar pelo metal, porque a nossa forma de educação é uma forma capitalista. Você não quer fazer nada que não implique ganho efetivo. O que você vai ganhar com isso? Fica difícil. E retirando o ensaio técnico da cidade, eles retiram a gira que a gente fazia. Ensaios técnicos eram muito... O carnaval era maravilhoso nos ensaios técnicos. O povo se encontrava, se realizava nos ensaios técnicos. O sambódromo passa a ter um significado para o povo a partir dos ensaios técnicos. No momento que se corta os ensaios técnicos, se alija a comunidade de participar efetivamente do carnaval que é desenvolvido. Né? E eu acho que também, para os carnavaleiros que gostaria de ouvir o Severo, é muito complicado, porque eles não têm liberdade total para a escolha do seu enredo. É preciso que esse enredo seja aprovado pela direção da escola. E nem sempre as escolas estão prontas para aceitar esses enredos. Fala, Severo. Vamos lá. A questão... esse é o ponto. Eu ia pedir até a palavra... Esse é o ponto. Nós, como carnavalescos, nós temos que, primeiro, termos a definição da diretoria da escola. Se a escola sinalizar que é um enredo autoral, ok. Aí nós podemos entrar. Se ela disser, como me disse esse ano, o enredo é patrocinado e é esse, e te vira, eu vou me virar. Eu sou um empregado da escola. Eu sou pago, sou empregado. Então, eu vou trabalhar naquilo, tem que olhar para aquilo e dizer, disso aqui eu vou fazer a melhor coisa do mundo. Então, que caminhos não foram abordados para que eu não entre na vala comum? Que visão, que olhar, o que eu vou oferecer para aquela arquibancada toda que está lá, que eu deixe do carnaval um rastro de cultura, que é o que eu sempre norteei o meu desenvolvimento nesses 42 anos de carnavalesco. O Milton, corretíssimo, coloca que a narrativa do enredo
muitas vezes pode vir de qualquer pesquisador, de qualquer auxiliar. O enredo Zaradembo não nasceu dessa forma. O meu assistente direto, André Rodrigues, um negro, sugeriu um dia: Severo, vamos falar do tempo, assim, do tempo. E aquilo ficou, a gente podia pegar os orixás do candomblé, que falassem do tempo. Foi uma semente. Quando eu fui para a África, e aí comecei a me deparar com os bantos, com a cultura, e aí todo esse processo que já foi falado aqui, quando eu voltei, eu disse: nós vamos falar do tempo, mas agora será dessa forma. E nós partimos numa felicidade enorme. Está lá, no livro Abre Alas, da Liesa, o nome dele. Os créditos são dele. Isso não se pode tirar. Esse processo da narrativa, do fazer, do criar, realmente, se nós tivéssemos a chance, nós falaríamos todos os anos da negritude. Eu te garanto que nós teríamos enredos tão diferentes, tão díspares, com assuntos tão novos, tão relevantes, porque é tão vasta essa cultura, com sentimentos gigantescos, que nós nunca repetiríamos o assunto. Ao contrário, traríamos à baila novas discussões, novos olhares desse tema. É uma questão de oportunidade. A questão da oportunidade também, que hoje eu emendo já com esse assunto, a falta do olhar dos governantes, dos diretores, dos dirigentes, que nos tiram os ensaios técnicos, que nos tiram ensaios de quadra, que nos tiram competições de samba, que nos tiram uma série de coisas que são os rituais plurais do fazer do carnaval, nos faz com que eu veja, no nosso bairro, que nós moramos em Copacabana, no dia de carnaval, um trio elétrico que passa e reúne 3 milhões de pessoas cantando música sertaneja. Nos dias de carnaval, que o rei absoluto deveria ser o samba. Me faz ver no aterro do Flamengo mais 2 milhões, ou 1 milhão e tanto, cantando músicas dos Beatles. Então, nós vamos cada vez mais perdendo um espaço que deveria ser todo mundo cantando samba e